Atenção! Seu treinamento já vai começar. E para conferir quais serão os assuntos abordados, na descrição do vídeo basta clicar em Mostrar Mais. Se desejar assistir um dos assuntos específicos, você pode clicar sobre a minutagem referente ao assunto ou, abaixo da lista, escolha o assunto na seção Capítulos e bom treinamento! Olá, tudo bem? Esse treinamento é para quem vai cuidar das finanças da clínica. Então, caso você tenha interesse em aprender outras funcionalidades do sistema, você pode solicitar os outros treinamentos que são gravados separadamente, ok? Bom, caso você ainda não tenha acessado o Apollo nenhuma vez, primeiramente eu vou te explicar como fazer o login, mas caso você já saiba, você pode pular essa parte, certo? O Apollo é um sistema online, ou seja, ele não é instalado no computador. Então, para usar, você precisa estar conectado à internet. Primeiramente, você vai abrir o navegador e nós sugerimos que você sempre utilize o Google Chrome, porque ele é o único que suporta todas as funcionalidades do Apollo. Feito isso, você vai acessar o sistema através do endereço apollo.ninsaude.com. Na tela de login, você vai precisar inserir uma conta, um usuário e a sua senha. A conta geralmente é o nome da clínica, do consultório ou do responsável, sempre tudo junto, sem acento e sem espaço. E todas as pessoas da sua equipe que acessarem o sistema vão utilizar sempre a mesma conta. Caso você não saiba o nome da conta, você pode conferir essa informação em um e-mail que a Ninsaude envia para a pessoa que contratou o Apollo. Já o usuário é uma informação individual, então cada pessoa que acessa o sistema vai ter um usuário diferente. Caso você ainda não tenha um, você precisa pedir para o responsável criar um usuário para você. Por fim, você deve inserir a senha do seu usuário e clique em Entrar. Bom, então essa é a tela inicial do Apollo e você pode personalizar ela clicando aqui em Gerenciar cartões, mas eu vou deixar essa parte por último para a gente poder ir direto ao assunto. Então, lá no final do treinamento, eu explico melhor o que são esses cards, caso você ainda não tenha visto nenhum dos outros treinamentos. Outro detalhe que também é importante lembrar é que aqui na parte de cima nós temos esses 3 ícones, que inclusive em qualquer parte do sistema que você estiver, você vai conseguir acessar essas opções, que seriam a aba de suporte, que clicando aqui você pode ver vídeos com tutoriais do sistema, o bate-papo, que é por onde você consegue se comunicar com as pessoas da sua equipe de forma privada através do sistema, e quando você recebe uma mensagem, o sistema envia uma notificação sonora e visual. E o último ícone, além de mostrar as informações do usuário que está logado, se você clicar em editar usuário, você pode editar as suas informações de login e também pode inserir uma foto no seu usuário. Bom, aqui do lado esquerdo da tela, nós temos vários ícones, que são os menus, e o menu que você vai utilizar a princípio é o menu de finanças, que fica aqui nesse ícone de cifrão. Um outro menu que eu quero mencionar rapidamente é o menu de aplicativos, que fica nesse ícone que parece uma bolsinha. E dentro da opção Aplicativos, você pode ativar diversas funcionalidades no sistema, inclusive algumas que você pode usar na área de finanças, como é o caso, por exemplo, da conciliação, que permite você realizar a conciliação bancária utilizando o arquivo OFX do seu banco. Alguns desses aplicativos têm um custo, mas a maioria é gratuita. E caso eu explique algo que você não esteja encontrando aí no seu sistema, pode ser que precise ativar aqui nessa tela antes. De qualquer forma, na medida que eu for explicando as telas, quando surgir algum desses aplicativos, eu aviso caso seja necessário ativar aqui. Outro menu que pode ser importante para você é o menu de configurações, que fica aqui embaixo nesse ícone de engrenagem. É nesse menu aqui que você vai cadastrar as contas bancárias, categorias financeiras, tipos de pagamento, serviços, fornecedores, enfim, coisas que você vai utilizar no preenchimento dos seus títulos de pagamento e de recebimento, além de outras informações que os demais usuários do sistema também vão poder usar em outras telas.
Existe um treinamento específico só falando sobre as configurações do sistema. Então, caso você seja a pessoa responsável por essa parte, e caso você ainda não tenha assistido a esse treinamento de configurações, então basta você solicitar para o nosso time que a gente te envia. Bom, agora eu vou acessar o menu de Finanças, que é onde você vai trabalhar, e dentro desse menu nós temos os submenus de Títulos, Fluxo de Caixa, Comissão de Profissionais, DRE, Apollo Pay, que inclusive é uma daquelas funcionalidades que você precisa ativar lá no menu de aplicativos, relatórios e gráficos. Então, começando por títulos, quando você clica aqui, você tem acesso às contas bancárias cadastradas no sistema e o saldo de cada uma. Rolando para baixo, nós temos um gráfico que mostra os recebimentos e pagamentos de determinados períodos, e embaixo do gráfico, os próximos pagamentos e próximos recebimentos. Voltando para o topo, nós temos 3 abas, sendo a primeira delas essa divisão geral, a segunda aba é a de recebimentos e pagamentos, e a terceira aba são as transferências. Em recebimentos e pagamentos, você vai ter acesso aos títulos, e quando você entra nessa tela, por padrão, o sistema já vai te mostrar todos os títulos do mês atual por data de vencimento. Ou seja, se eu estou no mês de maio, o sistema já vai me mostrar tudo o que vai vencer ou que já venceu em maio e assim por diante. Os títulos que são pagamentos vão ficar sinalizados com a parcela em vermelho e os títulos de recebimento ficam sinalizados em verde. E esses títulos eles podem ser do tipo único, parcelado ou recorrente, sendo que, caso o título recorrente esteja programado para repetir sempre, você vai observar que na parcela vai ter essas reticências, que identifica que ele não tem uma data definida para acabar. Esses 3 pontinhos que ficam do lado direito são as opções do título, e elas vão mudar conforme o tipo de título. Tanto nos títulos de pagamento quanto nos títulos de recebimento, caso ele esteja vencido ou pendente, você vai ter a opção de quitar, e você também pode duplicar, editar ou excluir. Nesse caso, a opção duplicar serve basicamente para você duplicar esse título, ou seja, criar uma cópia dele, sem precisar fazer o lançamento dele desde o zero. Se o título for de recebimento, além dessas opções que eu já mencionei, você também vai poder enviar uma cobrança via Apollo Pay, que depois eu vou explicar o que é essa funcionalidade. E se o título estiver quitado, você vai poder imprimir um recibo, gerar nota fiscal, e caso a nota fiscal já tenha sido gerada, você pode fazer o download dela. Do lado esquerdo da tela, você pode clicar nessas caixinhas e ir selecionando esses títulos, e na medida em que você vai selecionando, lá em cima no painel vai ter essa calculadora que vai contabilizando os valores. Se você clicar nessa primeira caixinha, o sistema já seleciona todos os títulos que estão aqui nessa tela e ele também faz o cálculo para você ali em cima. Se você rolar a tela até lá embaixo, você vai ter as opções de quitar selecionados, ou seja, todos os títulos que eu selecionei aqui, se eles estiverem como pendentes ou vencidos, automaticamente eles já mudam o status para quitados. Você também vai poder exportar essas informações para abrir em Excel e você também pode imprimir essas informações. Então, quando você clica em imprimir, o sistema gera um relatório que, inclusive, se você não quiser imprimir, você pode salvar em PDF ou pode imprimir, fica a seu critério. Voltando lá para cima, você também pode visualizar outros títulos de meses anteriores ou dos próximos meses, e para isso você deve clicar nesses 3 pontinhos, onde ficam os filtros, e então você vai conseguir buscar por títulos específicos. Por padrão, o sistema sempre vai te mostrar todos os títulos, sejam eles de recebimento ou de pagamento, mas você pode alterar aqui o filtro e pode escolher ver só os de recebimento, por exemplo. Então, você vai definir aqui, vai clicar em filtrar e pronto. O sistema vai mostrar apenas os recebimentos nessa tela. Aqui você também vai poder buscar por títulos de um período específico. Por exemplo, quero ver todos os títulos de pagamento do mês de abril. Então, basta alterar aqui o tipo para pagamento. No período, coloca o mês de abril e depois clique em filtrar. Outro detalhe importante é que, como eu falei antes,
Por padrão, o sistema mostra os títulos sempre por data de vencimento, mas você também pode alterar para visualizar eles por data de pagamento ou por data de emissão. Por exemplo, se você estiver fechando o seu caixa do dia, para saber se o valor que entrou no sistema hoje vai bater com o valor que você tem no seu caixa, então você seleciona a opção por data de pagamento, que seria a data em que as pessoas te pagaram, insere a data que você deseja e clique em filtrar. Dessa forma, tudo que foi marcado como quitado nesta data, ou seja, tudo que te pagaram na data de hoje, vai aparecer na lista de títulos. Como eu falei antes, caso seja necessário, você também pode imprimir essas informações. E aqui nesse relatório vai aparecer então quem foi o pagador ou fornecedor, tipo de pagamento, entre outras informações que você pode conferir aqui nesse relatório. Agora eu vou ensinar como você faz para lançar um título aqui por essa tela. Aqui no topo, você vai clicar nesse botão Novo, e aqui você pode escolher entre recebimento, pagamento ou transferência. Nesse exemplo, eu vou usar o recebimento, mas tanto o título de recebimento quanto o de pagamento são praticamente iguais na hora de fazer o lançamento. Então, digamos que o paciente te pagou uma consulta e você quer lançar no financeiro. Lá na agenda, através do agendamento do paciente, a secretária já pode fazer esse lançamento, mas caso você queira lançar por aqui, então aqui você vai clicar em Novo Recebimento e aqui você vai ter 3 tipos de recebimento. O título único, que seria quando você recebe um valor de uma vez só, o título parcelado, que como o próprio nome diz, você vai receber esse valor em parcelas. Então, quando você for lançar, você coloca primeiro o valor da parcela e depois aqui embaixo, nesse ícone de mais, você vai colocar em quantas parcelas você vai receber esse valor. E já a opção recorrente, você vai usar quando você tiver um título que você vai receber com uma certa frequência, ou se for um título de pagamento, quando for algo que você precise pagar de tempos em tempos, como é o caso da conta de energia, por exemplo, internet, aluguel, etc. Então, para não precisar todo mês vir aqui no financeiro e lançar esse título como título único, nesses casos específicos, você pode lançar apenas uma vez como um título recorrente e ele vai sempre se repetir aqui no seu financeiro. Mas depois eu vou dar um exemplo melhor de como isso funciona. Então, aqui agora, eu vou lançar primeiro um título único. Então, na descrição, eu vou colocar que foi uma consulta. Na opção receber de, você precisa informar se você está recebendo esse valor de um paciente ou de outro. Por exemplo, se o paciente se consultou, mas foi a empresa que ele trabalha que pagou a consulta para ele, então, caso ele precise levar um recibo ou uma nota fiscal, aí você seleciona outro. Em seguida, você vai ter como selecionar o nome do paciente, para que o sistema faça um vínculo na ficha dele, e depois você ainda pode colocar qual o nome ou razão social e CPF ou CNPJ desse outro, que é a pessoa, né, ou empresa que está pagando para o paciente. Caso você esteja recebendo diretamente do paciente, então basta você deixar essa opção selecionada e selecionar apenas o cadastro do paciente. Então, eu vou selecionar um paciente aqui para a gente poder dar continuidade. Em tipo de recibo, você pode escolher se o recibo vai ser feito em nome do profissional de saúde ou em nome da clínica. E se você não quiser usar nenhum tipo de recibo do sistema, você pode deixar marcada a opção Usar bloco de recibos. Se você escolher a opção em nome do profissional, você pode selecionar o profissional de saúde que atendeu esse paciente e você também vai poder selecionar um agendamento que esse paciente teve com esse profissional para poder vincular ao título. Então, quando você clica nessa opção, o sistema já vai te mostrar quais os agendamentos que esse paciente teve com esse profissional. Então, basta você selecionar para que o sistema faça o vínculo entre o agendamento e o financeiro. Bom, depois você vai precisar inserir uma categoria. A categoria é obrigatória em todos os títulos que você for lançar no sistema.
E lembrando que você pode cadastrar as categorias aqui em configurações, categorias financeiras. Já a subcategoria não é obrigatória, então fica a seu critério. O tipo de pagamento seria de que forma você recebeu o valor que foi pago. Então, nesse caso, eu vou colocar que foi em dinheiro. A conta bancária seria para onde vai esse valor que eu recebi, para qual conta. Então, digamos que foi para a conta que a clínica tem no Banco do Brasil. Então, eu seleciono aqui essa opção. Em seguida, você vai colocar o valor. Depois, você vai inserir a data de vencimento desse título, que pode ser, por exemplo, a data em que o paciente se consultou. Em seguida, a data de pagamento, se já estiver pago. Ou você pode deixar esse campo em branco e lá em cima marcar como não quitado. E se o título estiver marcado como não quitado, depois que você salvar, você pode enviar essa cobrança via Apollo Pay para o paciente pagar de forma online pelo cartão dele ou mandando um Pix. Lembrando que depois eu vou explicar o que é o Apollo Pay. Aqui nesse caso, eu vou deixar marcado como quitado e vou colocar a data de pagamento, que foi a mesma do vencimento. Por fim, você vai escolher a unidade, que seria a unidade de atendimento. Então, por exemplo, algumas clínicas que têm diversas filiais podem cadastrar essas filiais no sistema e aí você pode lançar algo no financeiro e indicar se esse lançamento é referente à matriz ou alguma dessas filiais. Então, é para isso que serve esse campo, ok? Feito isso, clique em salvar. Depois que você salvou, como eu falei antes, se tiver marcado como não quitado, você pode enviar uma cobrança de Apollo Pay, que nesse caso, como ela já está quitada, o sistema não me dá essa opção, e você também pode gerar o recibo. Se você voltar aqui para a listagem de títulos, você pode localizar esse lançamento que você acabou de fazer e clicando nos 3 pontinhos, você vai poder também emitir a nota fiscal de serviço. Para você imprimir notas aqui no Apollo, primeiramente é necessário que o aplicativo de nota fiscal esteja ativado. Então, lembrando que isso você deve fazer aqui no menu e submenu Aplicativos. Aí você vai procurar o aplicativo, vai ativar e depois disso você precisa sair e entrar no sistema para que ele possa atualizar a entrada do aplicativo na sua conta. E aí depois você vai precisar configurar as suas notas, cadastrando CNPJ, nome fantasia, inscrição estadual, entre outros detalhes que depois eu vou explicar. E aí, só depois disso é que você vai conseguir emitir as suas notas. Mas antes, vamos continuar aqui com os títulos. Então, agora eu vou fazer uma demonstração de como fazer um título de pagamento. Então, para isso, aqui nessa tela dos títulos, em novo, você vem em novo pagamento. E assim como no recebimento, ele também vai poder ser único, parcelado ou recorrente. Dessa vez, então, ao invés de mostrar um título único, eu vou mostrar um título recorrente, que é aquele que vai se repetir por um certo período. Então, vamos usar como exemplo a conta de energia. Então, depois que você preencheu a descrição, nós temos então o fornecedor. O fornecedor seria a pessoa ou a empresa para quem você está devendo, né? Para quem você precisa pagar esse título. Então, aqui eu vou colocar Celesc, que é o nome do fornecedor de energia elétrica aqui da região onde eu moro. Porém, se você ainda não tiver cadastrado os seus fornecedores no sistema, no momento em que você digitar o nome dele aqui, você pode cadastrar ele na hora, se você tiver acesso a isso, ou, se você preferir, você também pode cadastrar os fornecedores com antecedência lá no menu de configurações, no submenu fornecedores. A categoria, como eu falei antes, é obrigatório e você também pode criar novas categorias aqui na hora ou lá no menu de configurações. A subcategoria é opcional. Tipo de pagamento é a forma que você vai pagar essa conta de energia. A conta bancária é de qual conta vai ser retirado o dinheiro para pagar essa conta. Depois, você também tem que escolher se essa recorrência é mensal, semanal ou anual. Ou seja, ela vai se repetir todo mês, toda semana ou é todo ano, né? De ano em ano. Nesse caso, como é uma conta de energia, então é mensal.
Depois, você vai escolher a data do término dessa recorrência. Por padrão, o sistema já deixa marcado a opção repetir sempre, mas caso você esteja lançando algo que tem uma data para acabar, então você pode desmarcar o repetir sempre e inserir aqui essa data. Ou você também pode colocar um número X de vezes que você quer que repita essa recorrência. E como nesse exemplo nós estamos falando da conta de energia, que é algo que sempre muda de um mês para outro, então você pode deixar o valor zerado, e aí quando chegar no período do pagamento, você pode vir aqui e inserir o valor diretamente nesse título desse mês específico. E depois eu vou explicar como fazer isso. Porém, se for uma despesa que tem um valor fixo, então você já pode inserir esse valor aqui para deixar ele já salvo para as próximas vezes, ok? E aqui no campo começar em, você precisa informar para o sistema qual é a data que você vai começar a pagar esse título. Então, digamos que a sua conta de energia vence todo dia 15. Então, você coloca aqui que a data do próximo pagamento, né, dia 15. Unidade, como eu falei antes, é a unidade de atendimento. E, feito isso, você vai clicar em salvar. Agora, essa recorrência ela vai ficar salva aqui e vai se repetir pelo tanto de vezes que você configurou. Então, basta você ir quitando ela quando chegar a data, que ela já vai aparecer ali na sua lista de recebimentos e pagamentos, né? Conforme o tipo de recorrência que você lançou. Bom, agora digamos que passou um tempo e chegou a data de vencimento desse título. Você já pagou lá para o seu fornecedor e você quer dar baixa aqui no sistema. Então, você vai localizar aqui nessa lista. Se você preferir, você pode usar os filtros para ficar mais fácil de localizar. Então, aqui eu vou colocar para o sistema puxar apenas os pagamentos. Vou colocar por data de vencimento. Depois aqui eu vou inserir a data desse vencimento. E aqui, para ficar mais fácil, eu poderia colocar até o nome do meu fornecedor, né? Que assim o sistema faz uma busca mais apurada, certo? Bom, já localizei aqui o título e agora, como o valor está zerado, eu vou precisar então colocar o valor que eu paguei, né? Então, eu vou clicar nos 3 pontinhos, em seguida vou clicar em editar, que é para poder colocar o valor correto. E quando você clica em editar num título que é recorrente, o sistema sempre vai te perguntar se você quer editar o título ou a recorrência que gerou esse título. Nesse caso, então, eu vou escolher a opção título, porque eu quero editar o valor somente desse título, né? Somente referente a esse mês. Então, eu venho aqui, coloco o valor, e aí, antes de salvar, eu já posso alterar aqui para quitado nessa mesma tela. Venho aqui na opção correspondente, faço a alteração e depois clico em salvar. Ou uma outra opção, também é possível, né? Depois que você alterou o valor e clicou em salvar, naquela listagem onde tem todos os títulos, você clica nos 3 pontinhos que fica do lado do título e em seguida clica na opção quitar. Agora eu vou falar um pouco sobre as transferências que você faz clicando aqui no botão novo e em seguida transferência. As transferências servem para quando você quiser tirar um valor X de uma conta bancária e jogar esse valor para uma outra conta também cadastrada no sistema. Lembrando que isso é apenas dentro do sistema, até porque o sistema não tem um vínculo com a sua conta bancária real. Então, as movimentações que você faz aqui não vão movimentar a sua conta lá no banco, certo? Então, por exemplo, digamos que você tem uma conta cadastrada aqui no sistema com o nome Caixa Interno, que é uma conta que você usa para colocar todos os valores que você recebe dentro da clínica. E aí, você decidiu fazer uma sangria, ou seja, uma retirada de dinheiro desse caixa interno para poder depositar o valor na sua conta do Banco do Brasil. Nesse caso, para o saldo da conta do sistema ficar igual ao saldo da sua conta real lá no banco, você precisa fazer, então, uma transferência. Então, para isso, você vai clicar aqui em Novo, Transferência, e aqui você vai preencher os campos. Descrição, que aqui nesse exemplo eu vou colocar como sangria. Tipo de pagamento, eu vou colocar dinheiro.
Colocamos então aqui a data, o valor. A conta bancária de origem é a conta de onde está saindo esse dinheiro, então eu vou selecionar aqui. Vamos colocar aqui uma categoria, que inclusive você pode criar uma categoria só para usar nas transferências, você pode nomear essa categoria como sangria, acerto de caixa ou até mesmo transferências, por exemplo. A subcategoria, como já falei antes, é opcional. E agora você vai preencher os dados do destino, ou seja, da conta bancária para onde você vai enviar este valor. Depois você insere a categoria de destino e, terminando, clique em salvar. Quando você quiser consultar as suas transferências que você fez aqui dentro do sistema, basta você clicar nessa aba de transferências e as transferências do mês vão estar aqui. Ou se você quiser conferir uma transferência de um outro período, por exemplo, eu estou no mês de maio e quero conferir as transferências do mês de abril. Então, você clica nesses 3 pontinhos, onde ficam os filtros aqui nessa tela de transferências, e aplica ali as informações que você procura para, então, filtrar essa transferência específica, certo? Com relação ao recebimento de consultas, você também pode fazer isso lá da agenda, quando o paciente chega da recepção. Nesse caso, você vai vir aqui no menu e submenu Agendamentos, vai localizar o agendamento do paciente e vai clicar em cima. Clica em Recepção e, em seguida, você vai na aba Recebimento. Aqui você vai lançar esse recebimento da mesma forma como ela é feita lá nas finanças e, terminando de preencher os campos, ao salvar, você também vai poder imprimir um recibo ou emitir uma nota fiscal. E caso você queira enviar a cobrança para o paciente, para que ele pague online com o cartão ou via Pix, você preenche tudo e marca como não quitado. E aí, quando você salva, você clica aqui embaixo no recebimento e, passando o mouse por cima, vai aparecer essa setinha que é o ícone do Apollo Pay. Clicando nesse ícone, você vai abrir as opções de cobrança. Então, dependendo da escolha do paciente, você vai escolher aqui Pix ou cartão. Se for cartão, você já pode inserir aqui se é à vista ou a quantidade de parcelas. E se o paciente não tiver um endereço de e-mail cadastrado, você precisa inserir aqui o e-mail dele e, em seguida, clica em Enviar cobrança. Feito isso, o sistema coloca essa cobrança já lá no painel do Apollo Pay e você ainda pode enviar não só por e-mail para o paciente essa cobrança, mas também por WhatsApp. E caso seja necessário, você também vai poder excluir essa cobrança depois. Lembrando mais uma vez que o Apollo Pay é uma daquelas funcionalidades que precisa ser ativada lá na tela de aplicativos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o fluxo de caixa, que também fica aqui no menu de Finanças e fica aqui no submenu Fluxo de Caixa. No fluxo de caixa, você vai poder fazer o comparativo de todos os recebimentos ou pagamentos ao longo do ano, de mês a mês, de acordo com as categorias e subcategorias que você insere nos títulos. E por isso que é importante cadastrar e usar as categorias corretamente. Além de poder comparar cada categoria individualmente, você também vai poder selecionar várias categorias de recebimento ou de pagamento, e conforme você vai selecionando aqui do lado direito da tela, em cima, aqui onde fica o saldo selecionado, o sistema vai fazendo a somatória para que você possa fazer o comparativo de várias categorias ao mesmo tempo. Por padrão, quando você entra nessa tela, você visualiza as informações do que já foi realizado, ou seja, do que já foi quitado, mas clicando aqui em Formato, você consegue alterar a visualização para o saldo previsto também. Aqui na parte de cima, nos 3 pontinhos, onde ficam os filtros, você também pode selecionar contas bancárias específicas ou períodos específicos para poder visualizar no fluxo. E rolando a tela até lá embaixo, você pode visualizar as transferências bancárias que fizeram parte desse fluxo. Você também vai poder exportar essas informações para Excel ou vai poder também imprimir. Bom, o próximo passo aqui do nosso treinamento é o submenu Comissão de Profissionais.
Aqui nessa tela, você vai poder ver as comissões de cada profissional de saúde e elas são geradas a partir dos serviços que são agendados na clínica. Mas, para isso, os serviços têm que estar configurados corretamente para que eles possam gerar a comissão, e esses ajustes você faz aqui no menu Configurações, em Cadastro de Serviços. Se lá no serviço você não configurou a comissão dos profissionais, então aqui nessa tela de comissões não vai aparecer nada, vai ficar zerado. Essa parte aqui de configuração de serviços eu não vou explicar aqui, porque nós temos um outro treinamento sobre configurações do sistema, onde é explicada essa parte de comissões. Então, se você vai realmente usar as comissões dos profissionais aqui dentro do sistema, eu sugiro que você dê uma olhada nesse outro treinamento. Ou então, se você tiver alguma dúvida, basta entrar em contato com o suporte que a gente vai te auxiliar da melhor forma possível. Bom, voltando aqui para as comissões, então, caso já esteja tudo configurado lá nos serviços, então, nesse primeiro tipo de visualização, que é o resumido por profissional, você vai ter aqui duas colunas, sendo que a primeira delas vai mostrar informações referentes ao agendamento e a segunda coluna são as informações da comissão. Aqui em cima, você também vai poder alterar a visualização para detalhado por profissional, onde nesse caso o sistema vai mostrar mais detalhes sobre essa comissão. Então, você consegue ver quem foram os pacientes atendidos, os serviços e os convênios usados nesses agendamentos, além também das informações de valores da própria comissão. E, por fim, nós temos também o modo detalhado por profissional e clínica, que nesse caso, além de mostrar o valor que vai para o profissional de saúde, o sistema também mostra aqui quanto que vai sobrar para a clínica. Por padrão, o sistema mostra todos os profissionais da clínica nessa tela, mas nesse campo aqui de busca, se você digitar o nome de um ou mais profissionais específicos, você consegue visualizar só as comissões deles, e aí depois de selecionar, você clica em filtrar. Você também vai poder refinar essa busca clicando aqui nesses três pontinhos, e assim você pode escolher um serviço específico, uma data, convênio, etc. Se você estiver visualizando as comissões no modo resumido por profissional, se você quiser pagar uma comissão, você clica nesse ícone verde, que fica aqui do lado, que é o ícone de pagar. Então, o sistema abre essa tela, que se você reparar, é igual à tela onde você lança os títulos de pagamento, até porque aqui você vai lançar uma despesa. Então, como você está lançando um pagamento, aqui você vai precisar colocar um fornecedor, que seria para quem você está pagando essa comissão. Então, nesse caso, eu sugiro que você cadastre fornecedores com os nomes dos profissionais da clínica para poder preencher esse campo. E caso não esteja cadastrado ainda, quando você digitar o nome dele aqui, o sistema vai te dar a opção de cadastrar o fornecedor na hora. O resto dos campos você pode preencher igual aos outros títulos de pagamento que você lança no sistema, da mesma forma como eu já tinha explicado antes. Então aqui você vai inserir categoria, tipo de pagamento, a conta bancária de onde está saindo esse pagamento, o valor, o próprio sistema já preenche, porque ele pega essa informação ali da tela de comissão. Depois temos aqui data de vencimento e data de pagamento. E por fim, você vai clicar em salvar. Depois que você salva, aqui nessa tela de comissões, o sistema já vai mostrar o valor que você pagou. E se por algum motivo você não pagou o valor total da comissão, o sistema vai mostrar aqui que você tem um saldo, que é o valor que ainda falta pagar. Caso você esteja visualizando essa parte de comissões no modo detalhado, aí o sistema não vai mostrar aquele ícone verde que você pode clicar e fazer o pagamento. Então, você vai fazer o seguinte, aqui do lado esquerdo da tela tem esses botões de selecionar. Então, por aqui você pode selecionar quais são as comissões que você pretende pagar. Primeiro, você vai selecionar essa primeira bolinha aqui e o sistema automaticamente já vai marcar todas as comissões de todos os profissionais da lista. E se você quiser pagar tudo, você rola a tela até lá embaixo e clica em pagar selecionados. Ou, se você preferir, você pode selecionar apenas algumas comissões. Então, para isso, depois de clicar naquela primeira bolinha,
você vai clicando nesses quadradinhos do lado esquerdo para ir desmarcando aquelas que você quer remover e depois que você finalizou, você desce a tela e clica em Pagar Selecionados. Aqui embaixo, você também tem a opção de exportar para Excel ou de imprimir as informações que estão aqui nessa tela, que nesse caso vai gerar um relatório com as comissões, certo? Então, sobre comissões, basicamente é isso. Agora, aqui no menu de finanças, você também vai ter acesso ao submenu DRE, que serve basicamente para você comparar os exercícios dos anos anteriores com o ano atual. Aqui o sistema faz uma divisão, mostrando primeiro a receita bruta de vendas de cada ano. Embaixo você também pode selecionar as categorias que dizem respeito aos impostos, e assim o sistema já vai te dizer quanto que a clínica teve de receita líquida e lucro bruto. Depois embaixo você também vai poder selecionar outros tipos de despesas, e lá embaixo o sistema te mostra então o lucro operacional e por último o lucro líquido. Aqui, assim como em outras telas, você também vai poder exportar para Excel ou imprimir, e lá em cima também vai poder filtrar por uma unidade específica para visualizar essas informações. Bom, aqui nesse menu de finanças vocês também vão ter acesso aos relatórios e gráficos, e eles vão trazer informações e estatísticas sobre os recebimentos e pagamentos feitos na clínica, mas eu não vou me aprofundar muito nesse tema para o treinamento não ficar muito extenso, porém, assim você já sabe que existem essas ferramentas quando você quiser usar, e caso você precise de alguma ajuda com relação a isso, é só entrar em contato com o suporte que a gente te ajuda. Bom, as próximas funcionalidades que eu vou explicar são algumas ferramentas que precisam ser ativadas lá naquele menu de aplicativos. Então, a primeira ferramenta que eu vou falar é a de notas fiscais. Então, vamos lá. Bom, nota fiscal de serviço. Como eu já havia dito antes, para usar as notas fiscais, primeiramente você vai precisar ativar essa função lá no menu de aplicativos. E aqui na minha conta ela já está ativada, mas eu vou mostrar o passo a passo para você entender como que você deve fazer isso. Então, você vai vir aqui no menu Aplicativos, submenu Aplicativos, vai procurar a opção Nota Fiscal de Serviço, vai clicar em Saiba Mais, e aí você vai ter aqui um botão de Ativar. Você vai clicar nesse botão, o sistema vai te pedir que você saia e entre novamente para o aplicativo dar aquela atualizada. E aí, feito isso, você vai vir aqui novamente nesse menu Aplicativos, porém agora você já vai conseguir acessar a opção Nota Fiscal de Serviço. Então, vou clicar aqui. Um ponto muito importante sobre as notas fiscais é que antes de você começar a usar essa funcionalidade aqui dentro do Apollo, você precisa entrar em contato com a prefeitura da sua cidade para que eles autorizem a emissão de notas via web service, ou seja, se você nunca emitiu suas notas usando um sistema que não seja o da prefeitura, você precisa que eles autorizem você a fazer isso, certo? Voltando aqui para as configurações da nota, então a primeira coisa que você tem que fazer é cadastrar um CNPJ para emissão dessas notas. Então, aqui do lado direito da tela, você vai clicar nesse botão Novo e em seguida em CNPJ. Aqui, então, você vai preencher esses campos conforme as informações da sua clínica. A unidade é a unidade de atendimento, porque, como eu já comentei, pode acontecer da sua clínica ter uma matriz e uma filial, por exemplo, e aí você tem como cadastrar isso no sistema através do cadastro de unidades. Então, se for esse o caso, aqui você seleciona para qual unidade vai valer essa configuração da nota. Depois, o restante das informações, caso tenha algum campo que você não saiba como preencher, você pode pedir ajuda para o seu contador, por exemplo, que ele vai poder te auxiliar, ou então você também pode verificar em algum documento, como é o caso da inscrição municipal, que você pode localizar no seu IPTU. Aqui também tem esses campos de serial e sequência da nota fiscal, que caso você já tenha emitido notas anteriormente pelo site da prefeitura, é importante obedecer a sequência que vem de lá. Depois que terminar de preencher tudo, é só clicar em salvar. Aqui nessa área vão ficar os CNPJs cadastrados.
E aí, se você passar o mouse por cima, você também vai poder cadastrar o seu certificado digital, que é para poder emitir as suas notas. E, inclusive, atualmente, o certificado é obrigatório para qualquer empresa que vai emitir notas fiscais eletrônicas. Então, sem o certificado, você não consegue fazer as emissões. E aí, do lado, nesse ícone de lápis, você também vai poder editar as informações desse CNPJ quando necessário. Depois de cadastrar o CNPJ e inserir o certificado digital, indo aqui para essa aba de visão geral, aqui no topo, você vai clicar na opção Adicionar crédito. Aqui você vai selecionar um dos CNPJs que você cadastrou e você vai comprar créditos, que é para poder emitir as suas notas por esse CNPJ. Depois, aqui do lado, você vai informar a quantidade de crédito que você quer comprar, que equivale à quantidade de notas que você vai poder emitir, e aí vai clicar em gerar cobrança. Feito isso, você vai precisar pagar esse boleto para que então esses créditos entrem aí na sua conta e só então você vai poder realmente emitir as suas notas fiscais. Vale lembrar que os créditos não expiram, então você pode comprar uma quantidade bem grande e ir usando ao longo do ano, e você pode também acompanhar o saldo desses créditos aqui no painel, onde vai mostrar quantas notas disponíveis você ainda tem. No botão Novo, em Impostos, você também pode deixar cadastrada uma pré-definição de impostos que são descritos nas suas notas, porque assim, na hora de gerar a nota, você não vai precisar digitar todos os impostos manualmente, você pode selecionar uma das pré-definições que você salvou. Então, aqui, depois que você clicou em Novo, Impostos, você insere uma descrição e depois preenche os outros campos e salva. Depois, se você quiser fazer alguma alteração nesses cadastros de impostos, é só acessar essa aba Impostos e aqui você vai poder editar ou excluir essas informações. Agora, eu vou emitir uma nota para você ver como funciona a emissão, lembrando que você pode emitir notas não só nessa tela, mas também lá na agenda, quando você lança o recebimento do paciente por lá, ou lá dentro da área de finança, onde estão os títulos. Então, aqui nessa tela, para emitir uma nota, você clica em Novo, Nota Fiscal, e aqui você vai preencher as informações, que seriam nome ou razão social, ou seja, para quem você está emitindo essa nota. Se é um paciente, você coloca o nome dele ali, ou se for para uma empresa, a mesma coisa. Aqui você vai colocar o e-mail dessa pessoa ou dessa empresa, o título financeiro, que serve para caso você queira vincular essa nota a um título que você já lançou, CPF ou CNPJ dessa pessoa ou empresa, valor do serviço, que caso você vincule a um título financeiro, o sistema já puxa esse valor do título e já preenche aqui automático. O código municipal, como eu falei antes, você pode ter a ajuda do seu contador para verificar essa informação. Campo RPS, você pode deixar em branco, porque ele já se preenche automático depois. E o resto são informações sobre o endereço dessa pessoa ou dessa empresa para a qual você está emitindo a nota. Clicando aqui em mais informações, você vai poder inserir os impostos da nota. E aí você vai poder escolher uma daquelas pré-definições de impostos que eu mostrei antes como cadastrava, lembra? Por fim, você vai poder escolher um dos CNPJs que você cadastrou para poder emitir essa nota. E aí, feito isso, basta clicar em Emitir. As notas que você emite vão ficar aqui nessa aba de visão geral e, num primeiro momento, elas vão ficar com o status em análise. E aí, depois, ela vai mudar para emitida. Nesses ícones, você vai poder cancelar a nota. Então, se você fizer isso, ela vai continuar nessa lista, mas com o status de cancelada. E se ela for cancelada, você também vai ter a opção de excluir ela aqui dessa lista. Aqui nos outros ícones, você também vai poder enviar a nota fiscal por e-mail, que de qualquer forma ela já vai por e-mail automaticamente quando você emite, e você também vai poder fazer o download dessa nota.
Caso você queira buscar por uma nota específica, você também pode clicar nesses 3 pontinhos, e aí aqui vai ter várias opções de filtro para você refinar a sua busca. Então você pode, por exemplo, colocar uma data para encontrar alguma nota que você emitiu naquele período. E aí é só clicar em filtrar. E aí, se você quiser buscar uma nota digitando o nome do pagador, nós temos aqui esse campo de busca também, ok? Então, aqui eu encerro a parte de notas fiscais. Bom, aqui no menu de aplicativos, você também vai poder ativar a ferramenta de conciliação bancária, que aqui para mim já está ativada, mas se não estiver ativada para você, é só realizar aquele mesmo processo que eu expliquei nas notas fiscais. Entra ali em aplicativos, clica em saiba mais, vai em ativar, sai do sistema, entra de novo e aí vai aparecer a ferramenta aqui nesse menu. Então, aqui nessa opção, você vai poder criar um espelho do seu extrato bancário e vai jogar essas informações dentro do sistema, fazendo com que elas fiquem junto com seus títulos de recebimento e pagamento. Essa ferramenta é totalmente gratuita e aí depois que ela já estiver ativa aqui no sistema, né, você vai acessar e para começar a usar ela, você vai precisar entrar no aplicativo do seu banco, no seu internet banking e baixar o arquivo do extrato que você deseja, que é um arquivo do tipo OFX. Depois que você baixou esse arquivo, você vai acessar aqui então o menu Aplicativos, submenu Conciliação Bancária, e aí primeiro você vai selecionar uma unidade de atendimento e em seguida você vai selecionar uma das suas contas bancárias que você já tem cadastradas no sistema. Na sequência, você vai clicar em procurar e vai selecionar aquele arquivo OFX que você baixou do seu internet banking e depois você vai clicar em importar. Feito isso, nessa próxima tela você vai visualizar todo o conteúdo do seu extrato e através do status você vai poder definir se deseja conciliar com algum título semelhante. Então, nesse caso, ele vai estar sinalizado em amarelo e descrito como sugerido, mas também pode acontecer de ele estar sinalizado em azul, como um título novo. Ou se já tiver um título exatamente igual a esse dentro do sistema, o sistema já sinaliza em vermelho com o status de existente. Se o título for novo, você vai precisar clicar nesse ícone de editar e vai inserir categoria e tipo de pagamento. Lembrando que a subcategoria é opcional, mas a categoria é obrigatória. E aí, quando você insere essas informações, depois de clicar em adicionar, você vai notar que essa barra de preenchimento vai ficar com 100%. Se o título tiver com o status de sugerido, aí você vai poder, então, conciliar ele com outro título semelhante. E para isso, você vai clicar no ícone de conciliar. O sistema vai te mostrar o título que ele te sugere para fazer a conciliação. E se você aceitar, basta selecionar o título e clicar em conciliar selecionados. Então, automaticamente, ele já fica com preenchimento 100% e o status também já vai ficar sinalizado com a cor verde e descrito como conciliado. Para poder lançar esses títulos no sistema, você vai precisar deixar eles todos com preenchimento de 100%. Então, depois de terminar, lá no final da página, você vai clicar em finalizar e aí esses títulos já vão estar todos no financeiro do sistema. Bom, dentro do Apollo também existe a funcionalidade de estoque. E o estoque, ele tem um menu só para ele, que é esse ícone que fica aqui logo acima das configurações. Então, no menu de estoque, você vai ter o submenu de estoque e o submenu de relatório de estoque. Entrando aqui no estoque, então, conforme você vai cadastrando os itens, eles vão ficar nessa lista e você vai poder desativar eles a qualquer momento. Aqui em cima também vão ter algumas estatísticas e na listagem também vai constar o percentual desse produto, onde você consegue saber pela cor se ele está dentro da média, que é a cor azul. Se o estoque desse item estiver abaixo do esperado, ele vai ficar sinalizado na cor vermelha. Se estiver exatamente com a quantidade mínima, ele fica laranja. E se ele estiver com o estoque alto desse produto, ele é sinalizado pela cor verde. Clicando aqui nesse botão novo,
Como você pode ver, existem algumas opções. E antes de cadastrar a quantidade de itens que você tem de cada produto, você vai precisar cadastrar o produto separadamente. E aí, só depois disso é que você vai poder dar novas entradas, novas saídas e fazer transferências entre unidades desses produtos. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Novo, Produto, e aí eu vou iniciar, então, o cadastro de um produto. Vamos pegar, por exemplo, um medicamento X amostra grátis. A unidade de medida, você vai colocar se é em ml, se é unidade, se é quilograma, enfim, é uma unidade de medida usada para esse produto. E aí o sistema só aceita 2 caracteres, então você vai colocar sempre a abreviação dessa unidade de medida. Se você tiver um leitor de código de barras na clínica, você pode utilizar para preencher o campo de código de barras, mas você pode preencher manualmente também ou deixar em branco, fica a seu critério, não é algo obrigatório. Se for um produto que você comercializa na clínica, você também vai poder inserir um valor de venda e um valor de custo. No campo localização, você pode colocar, por exemplo, o local da sua clínica onde fica armazenado esse produto. Assim, pode até ficar mais fácil para que você e a sua equipe localizem ele. O estoque mínimo seria a quantidade mínima que precisa ter desse produto no seu estoque, para assim você não correr o risco de ficar sem ele. Já o estoque máximo seria a quantidade máxima que é necessária para esse produto, e isso é bom para ter um controle, para que esse produto não corra o risco de estragar caso tiver muito, né, e caso ele tenha prazo de validade. O campo de estoque atual, você não tem como preencher nesse momento, porque você vai incluir essa informação quando você der entrada no produto. Então, na medida em que o produto vai recebendo novas entradas ou novas saídas, esse campo aqui vai sendo atualizado automaticamente pelo sistema. Lembrando que aqui neste caso, você não está dando entrada em um produto, você está apenas cadastrando ele para o sistema entender que esse produto existe na clínica, ok? O campo dias para reposição serve para que, se por acaso esse produto estiver com estoque baixo, quando você pedir mais desse produto para o seu fornecedor, quantos dias vai levar para ele fazer essa reposição? Então, você vai precisar colocar essa informação aqui. Por fim, você pode incluir tags, que são palavras-chave para você poder buscar por esse produto. Mas, para poder incluir as tags, primeiro você precisa salvar o produto. Então, você salva e digita a palavrinha-chave, que se for pela primeira vez que você estiver digitando, você precisa clicar em cadastrar novo. Mas se for uma tag que você já usou antes, na medida em que você começa a digitar, ela já aparece aqui para você selecionar. Depois de inserir as tags, clique em salvar novamente. Depois que um produto já estiver cadastrado, aí sim você vai poder dar entrada nele no seu estoque e sempre que você receber mais desse produto, você não precisa cadastrar ele como produto. Você vai vir aqui no botão Novo e vai clicar em Entrada. Então, aqui você vai notar que já existe um campo obrigatório de produto e é aqui que você vai selecionar aquele produto que você já cadastrou antes. O fornecedor também precisa já estar cadastrado no sistema e isso você faz lá no menu de configurações, no submenu fornecedores, mas se ele não estiver cadastrado ainda, você pode digitar o nome dele aqui no campo correspondente, que vai aparecer a opção cadastrar novo. Então, é só clicar para cadastrar. Em quantidade, você vai colocar quanto desse produto está entrando no seu estoque. Como você pode ver, aqui é um campo numérico, então é importante levar em consideração se você cadastrou ele como litros, caixas, unidades, enfim. Depois vai vir o campo motivo, ou seja, qual o motivo que originou a entrada desse produto no seu estoque. Nesse caso, como é uma entrada, geralmente é uma compra. Então, eu vou selecionar aqui, compra. Porém, se fosse uma saída, teria outras opções aqui para eu selecionar. O valor de custo dessa quantidade X desse produto, você também pode colocar aqui. E, por fim, em qual unidade de atendimento essa quantidade X desse produto vai entrar. Feito isso, clique em salvar.
Agora, se você observar essa coluna chamada estoque, você vai ver que tem uma barra colorida com um percentual, certo? Que era aquele percentual que eu já tinha comentado antes. Esse cálculo dos percentuais, o sistema faz com base nos dados que você inseriu lá no cadastro do produto. Lembra que quando você cadastra o produto, o sistema pergunta qual é o estoque mínimo e qual é o estoque máximo? Então, é para isso que serve. Quando você quiser buscar por algum produto, você pode digitar o nome dele ou o código de barras aqui nesse campo de busca, ou também clicando nesses 3 pontinhos, onde você vai poder aplicar diversos outros filtros, inclusive podendo buscar pelas tags que você inseriu nos produtos. Agora, sempre que você for usar algum produto do estoque, você vai precisar da saída dele. Então, para isso, você vai clicar em Novo, Saída. Basicamente, você vai selecionar o produto, vai inserir a quantidade que você quer da saída, vai selecionar um motivo, que aqui pode ser doação, se for, por exemplo, alguma amostra grátis que você está entregando para algum paciente. E aí, nesse caso, você pode selecionar quem é esse paciente aqui no campo correspondente. Se você estiver vendendo, você também pode selecionar um paciente ou você também pode marcar como devolução, caso você esteja devolvendo para o seu fornecedor, por exemplo. E aí, quando você seleciona um paciente aqui na saída de estoque, lá no cadastro do paciente, isso também vai ficar registrado numa aba chamada Avisos e Bloqueios, que eu já vou demonstrar. Se for uma venda, então você vai poder colocar também o valor, insere aqui a unidade de atendimento e aí clique em salvar. Agora eu vou mostrar lá no cadastro do paciente onde fica essa informação quando você dá a saída de um produto aqui do estoque em nome dele, ok? Então, aqui no menu Agendamentos, submenu Pacientes, você entra na ficha do paciente, vai em Avisos e Bloqueios, e essa informação sobre estoque vai estar aqui. Bom, e aí quando você quer tirar um produto da unidade matriz para levar para a filial, como é que você faz? Você tem que fazer, então, uma transferência. Então, você vai clicar aqui no botão Novo e vai em Transferência. Aqui é praticamente a mesma coisa que dar uma saída. A diferença é que, além do produto e quantidade, você vai informar também qual a unidade de origem, ou seja, da onde está saindo o produto. Por exemplo, está saindo da minha matriz. E depois, qual a unidade de destino, que seria para onde vai esse produto que está sendo transferido, né? Por exemplo, estou transferindo para a minha filial X. Terminando aqui, é só clicar em salvar. Bom, aqui nesse botão Novo, na opção Fazer Pedido, você vai poder fazer um pedido para o seu fornecedor, solicitando o produto por e-mail. Como você pode ver, aqui já tem uma mensagem pré-definida e na medida em que você for preenchendo os campos de pedido, aqui nessa área o sistema já vai escrevendo o e-mail para você. Quando você seleciona um fornecedor, se ele tiver um endereço de e-mail cadastrado, o sistema já vai puxar e inserir esse e-mail aqui para fazer o envio, mas se não tiver, é só digitar aqui nesse campo de e-mail. O sistema também já vai criar aqui uma assinatura com o nome do seu usuário e, além disso, ele vai mostrar uma mensagem escrita enviada do Apollo, que é para o fornecedor saber que aquela mensagem partiu de um sistema. Por último, antes de clicar em enviar, você também vai poder marcar a opção pedir automaticamente das próximas vezes quando o estoque estiver baixo, e assim o sistema já cria esse e-mail de pedido de acordo com o cadastro de cada produto no seu estoque. Na listagem de produtos, se você rolar a tela até embaixo, você também vai poder ver o histórico de movimentações e o histórico de pedidos. O histórico de movimentações vai te mostrar tudo o que aconteceu recentemente no estoque, ou seja, se algum usuário cadastrou um produto, se fez uma transferência, uma entrada, uma saída, enfim, vai aparecer aqui. E se tiver alguma dúvida sobre o significado desses ícones que ficam aqui à esquerda da tela, você pode passar o cursor do mouse por cima dos ícones, que vai aparecer o que significa cada um deles.
E no histórico de pedidos, você vai conseguir ver então quais os pedidos foram feitos para os fornecedores usando aqui essa tela do sistema. E caso esse pedido já tenha sido entregue na sua clínica, você também vai poder marcar esse pedido como recebido. E para finalizar, aqui no menu de estoque, a gente também vai ter o submenu de relatórios, que é onde você vai conseguir tirar alguns relatórios referentes aos seus produtos de estoque, sobre as movimentações e sobre os seus pedidos. E basicamente esse é o treinamento de finanças. Então, se na sua clínica você atende por convênios, nós também temos um treinamento específico apenas sobre a área de guias TIS. Então, basta entrar em contato com o suporte para solicitar esse treinamento. E qualquer dúvida que você tiver com relação a qualquer outra área do sistema, também é só entrar em contato que nós vamos te ajudar da melhor forma possível. Caso você também não tenha visto nenhum outro treinamento antes, você pode continuar aqui comigo mais um pouco, que eu vou te explicar agora para que servem aqueles cards que eu mencionei quando a gente estava lá na tela inicial do sistema. Então, eu vou voltar para lá para te explicar, mas caso você já saiba como eles funcionam, então a gente pode se despedir por aqui, ok? Bom, então como eu falei antes, clicando em gerenciar cartões, você pode escolher algumas informações para visualizar nessa tela. Eu vou selecionar algumas opções aqui que eu acredito que possam fazer mais sentido para quem vai usar o financeiro, mas fica a seu critério. Então você seleciona e clica em adicionar. A maioria desses cards possuem estatísticas, como é o caso do card de pacientes, serviços, convênios, finanças, o que é bom para você monitorar o desempenho da sua clínica. E vale ressaltar que com esses cards você só vai conseguir visualizar esses dados, você não consegue modificar nada no financeiro. Então aqui no card de finanças, por exemplo, você tem aqui o saldo das suas contas bancárias, que estão cadastradas no sistema, e aí conforme você vai recebendo o valor das consultas ou fazendo pagamentos de fornecedores através do sistema, esse saldo vai mudando. Em cima, você pode ver os pagamentos e recebimentos que você fez na data de hoje, e embaixo você tem um gráfico que também mostra os pagamentos e recebimentos. Com relação ao cadastro das contas bancárias, eu explico sobre isso no treinamento de configurações do sistema, onde basicamente você só precisa acessar o menu de configurações e aqui você vai cadastrando as contas bancárias, categorias financeiras, tipos de pagamentos, entre outras coisas que você vai usar no financeiro. E caso você seja o responsável por cadastrar esses itens, então é importante você conferir o treinamento de configurações também. Nós temos aqui o card de tarefas, que você pode usar para enviar tarefas para os outros usuários ou até para você mesmo, porque aqui funciona como um mural de lembretes, na verdade. Então, você também vai poder fazer comentários nas tarefas existentes e clicando nessa setinha, você pode excluir ou concluir uma tarefa. Passando o mouse por cima da foto do usuário, você consegue ver quem enviou a tarefa para aquela pessoa. E para enviar uma tarefa, você clica nos 3 pontinhos, clica em adicionar tarefa, seleciona um usuário da lista e em seguida escreve sua tarefa. Ao concluir, é só clicar em salvar. E por fim, nós temos o card de sugestões, que serve para você enviar uma sugestão para os programadores do sistema. Então, por exemplo, você quer sugerir emissão de nota fiscal de serviço. Essa ferramenta, ela já existe no sistema, mas vamos fazer de conta que não existe ainda e você gostaria de sugerir. Então, você clica em enviar sugestão, escolhe a tela do sistema que está relacionada a essa sugestão, que nesse caso seria finanças, escreve e clica em enviar. Feito isso, essa sugestão vai passar por uma auditoria e se for aprovada, ela vai ficar disponível aqui nessa tela inicial para todos os usuários do Apollo visualizarem, inclusive pessoas de outras clínicas que também usam o Apollo, e essas pessoas vão poder votar na sua sugestão e fazer comentários nelas, assim como você também vai poder votar e comentar na sugestão que aparece aqui para você, que foram enviadas por outras pessoas. Para visualizar outras sugestões, você clica nesse botãozinho de atualizar e aí o sistema vai te mostrando as próximas. Bom, então é isso, esse foi o treinamento de hoje e como eu falei antes, qualquer ajuda que precisar é só entrar em contato com o suporte.